Queridos irmãos, como disse nosso irmão Roberval, como é bom estarmos na casa do Senhor, nesse clima de gratidão, de honra a Ele. Peço que os irmãos se coloquem em pé e vamos cantar o hino de número 176. Neste momento eu vou pedir para que as pessoas que puderem se ajoelhem, porque teremos um momento de oração. Quem não puder pode ficar sentado. Pai Todo-Poderoso, a Ti, Pai, rendemos toda a honra e toda a glória. O Senhor nos criou, o Senhor é responsável por nossa vida, o Senhor é responsável pela nossa salvação, pelo nosso sustento de cada dia. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela igreja, pelo Senhor Jesus Cristo ter fundado a Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Pai. Que sejamos, como cantamos neste hino tão maravilhoso, santos, Pai. Tenhamos a santidade, pois sem a santidade não veremos a Ti. Ajuda-nos, Pai, fortalece a Tua igreja, que sejamos puros, sejamos amorosos, Pai, não somente entre nós, mas também com as demais pessoas, Pai. Ajuda-nos, abençoa todo o trabalho da Tua igreja, Senhor, que o Senhor esteja à frente de todo o trabalho, que seja o Senhor ministrando, e que a Tua vontade, somente a Tua vontade seja feita entre nós. Abençoa o pastor Roberto na sua viagem. Muito obrigado porque o Senhor o levou, ele e a sua família, em segurança. E traga o Senhor, traga o nosso pastor também em segurança, e que lá no congresso
que ele está participando, como já pedimos, seja feita a vontade do Senhor, que prevaleça sempre a tua vontade, ó Pai. Fortaleça-nos como igreja, fortaleça-nos enquanto cristãos e fortaleça-nos, Pai, enquanto nação, Pai. Ajuda a nação brasileira, como vimos na escola bíblica dominical, que tenhamos a partir de nós a vigilância, Pai, para que nós nos fortalecemos individualmente, enquanto família, enquanto igreja e consequentemente enquanto nação, Pai. Que nós façamos a diferença enquanto cristãos, Pai. Abençoe todos aqueles nossos irmãos que estão fazendo concurso, como já foi pedido, Pai, que a tua vontade possa prevalecer, pois a tua vontade é perfeita, Pai. Abençoe aquelas pessoas que estão necessitadas, Pai, de saúde, afofa o leito, Pai. Abençoa com a tua mão poderosa, Pai, e que mais uma vez pedindo, a tua vontade prevaleça sempre. Ajuda-nos, Pai. Esta é a humilde oração que fazemos, agradecidos, em nome e por amor ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
Sei que o amigo melhor é Cristo. Se a tormenta vem provar minha fé, pronto estende a sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sim, repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Oh, que amigo precioso é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei, nenhum golpe temerei. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sim, repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Na mansão eterna eu junto, como santos transformados já. Este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sempre amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o
Irmãos, por favor, peço que abram suas Bíblias em 2 Samuel 12, eu vou ler os versículos de 1 a 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. O título que eu dei foi dado para esse tema: Fé sem santidade é uma mentira. Fé sem santidade é uma mentira. A palavra de Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filho. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Até aqui, irmãos. Esta é uma palavra muito séria. E antes de adentrar nela, eu só gostaria de expor que esse texto aqui realmente fala do pecado, da queda, mas eu quero dar um viés, fazer um estudo sobre santidade em cima deste texto. E fé aqui, a fé sem santidade é uma mentira, é a fé como um relacionamento nosso com o Senhor. E eu confesso que aqui, esse texto, desde sempre me marcou muito, porque eu sempre tive, nós temos certas, heróis na Bíblia, né? Que é pessoas que nos tocam. E Davi realmente me toca muito como homem, né, que foi, como um guerreiro, um servo do Senhor. E como ungido do Senhor, foi capaz de fazer estas coisas. Eu não sou melhor que Davi, eu não sou melhor que Davi, muito pelo contrário. E como Davi chegou a esse extremo de cometer tão terrível ato. E essa pergunta sempre me inquietou. E pior, se é que posso dizer assim, do pecado, como ele foi capaz, não estou condenando aqui, como ele foi capaz de conviver naturalmente com este pecado. Porque tudo estava bem. Possivelmente Davi ia ao templo, louvava, honrava Deus. Tanto é que ele foi, quando o profeta do Senhor foi mandado, obviamente por Deus, repreendê-lo. Tu és o homem. Tu és o homem, esse homem. E notem os irmãos que a atitude de Davi foi uma atitude, tudo estava bem. Este homem deve morrer, que vive o Senhor, este homem deve morrer. E aí o Senhor, Natã, o profeta de Deus, teve que falar, mas tu és este homem. E aí parece que ele acordou. Será que Davi estava sendo, na verdade, um santo ou um santarrão? Desculpe o termo. Eu só peço licença para, no mesmo texto, eu vou ler o versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, eu em teu seio, e também te dei a casa
de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha a intimidade que Deus e o próprio Davi tinha com Deus. Quantas bênçãos Deus derramou sobre a vida de Davi. Ele era uma pessoa íntima de Deus. E como um homem tão íntimo de Deus cometeu um pecado tão grande? Certo? Haja gradação de pecado, mas enfim, é ofensa a Deus. E bato na mesma tecla, como que ele agia naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele absorveu esses pecados. Irmãos, Davi, o ungido do Senhor, ele estava vivendo uma ilusão perigosa. É uma palavra bem pesada. Ele estava indo para o inferno, pensando estar indo para o céu. E isso serve para nós. Nós podemos até frequentar uma igreja, cantar, louvar, pregar, devolver o dízimo, recitar a Bíblia de cor, exortar os irmãos. Mas se a nossa vida não refletir santidade, nós estamos vivendo uma ilusão perigosa aos moldes do nosso irmão Davi. E isso é um alerta que me tocou demasiado, da necessidade desta santificação dia a dia. Um cristão que vive em pecado contínuo, sem arrependimento, nunca foi convertido. As palavras não são minhas, são de Charles Spurgeon. Não são palavras vazias, são palavras que nos levam a refletir. E vou repetir: um cristão que vive em pecado contínuo, sem arrependimento, nunca foi convertido. E também o pregador George Whitefield: a coisa mais triste do mundo não é um homem perdido no pecado, mas um homem perdido dentro da igreja. Um homem perdido dentro da igreja. E se nós, em nossa vida, não refletirmos a santidade, nós seremos esse homem perdido, indo para o inferno, pensando que estamos indo para o céu. Um homem perdido dentro da casa do Senhor. Que tragédia, irmãos. E sobre estes, o próprio Senhor Jesus Cristo alertou. Eu peço para que os irmãos abram para Mateus 7:22, sem desmarcar o texto base de 2 Samuel. Mateus 7:22. O alerta do Senhor a essas pessoas que frequentam a igreja sem a santidade, sem a santificação. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, o Senhor Jesus Cristo: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas versões, a iniquidade. Que alerta, né, irmãos? Eu digo isso porque, como o pastor sempre alerta aqui a nós, sem querer apontar para essa ou para aquela igreja, os palcos, os shows que viraram as igrejas, onde as pessoas estão como Davi, santarrões, dando de dedo e coisa, e determinando ao nosso Deus, mas, como dito, indo para dentro da própria igreja, dentro da casa de Deus, perdidos. E aqui o ponto central, irmãos, qual que é o ponto central da nossa vida enquanto cristãos? É seguirmos o Senhor Jesus Cristo. Peço que abram em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. O ponto central é seguir ao Senhor Jesus Cristo. E dizia a todos, quem dizia? Senhor Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Como eu vou seguir o Senhor Jesus Cristo sem renúncia ao eu, sem carregar esta cruz? É possível? E nos dizer de um livro que estava lendo, seguir Cristo sem santidade, sem renúncia, é como carregar uma cruz de papel. É uma fantasia. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, no texto que lemos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. É possível eu seguir o Senhor Jesus Cristo sem essa renúncia do eu, sem eu me santificar a cada dia? Não. Não é possível. E uma pergunta que se impõe: por que tantas pessoas concordam, digamos assim, em viver essa fé estéril? Porque não exige mudança, irmão. Não confronta esta fé, não confronta pecados. Esta fé cômoda cobre qualquer agenda, combina com qualquer pecado disfarçado de liberdade. Esse é o nosso mal, o mal da igreja moderna, digamos assim. Como o pastor sempre fala aqui, é proibido confrontar o pecado. É proibido falar: não, esse homem é você, porque você não vai ofender. E todos aqueles sem santidade indo para o inferno.
É aquela ilustração, da aranha que fica lá com a sua teia, ela paralisa, parece o insetinho que está lá na teia dela, e é morte certa. Quando o pecado nos aprisiona, é a morte certa. E como o pecado chega em nossas vidas? A falta de santidade. E pior, como ele não nos apercebemos, né? Não nos apercebemos. Por que nós não nos apercebemos desse nosso pecado? Também pela falta de santidade, pela falta de renúncia ao eu. Irmãos, a fé sem obras é morta, como já dizia Tiago. Precisam abrir para lá. Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Mas o que são essas obras? O que são essas obras? São o fruto de uma vida moldada pelo Espírito do Senhor. A nossa vida é moldada pelo Espírito do Senhor. É dizer todos os dias, irmãos, eu não pertenço a este mundo. É odiar o que ofende a Deus. Santidade é isso. É odiar o que ofende a Deus. Mesmo que eu ame isso. Odiar o que ofende a Deus, mesmo que eu ame essa coisa. Isso se chama renúncia. Isso se chama santidade. Ao contrário de que muitas vezes somos levados a crer, a santidade não é perfeição. Essa perfeição aí leva aquilo que Davi fez. Como Deus vive, este homem deve morrer. Ele é atolado no pecado. Eu atolado do pecado. Sem a santidade, frequentando os cultos, eu me transformo num santarrão. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. Se separar, como somos exortados sempre, das coisas do mundo, das coisas que ofendem ao meu Deus. Se formos analisar, irmãos, desde Gênesis, a fé que agrada a Deus é uma fé que separa. Abraão teve que sair da casa dos seus pais. Moisés sair do Egito e tirar o Egito de dentro dele. Deixar as coisas para trás. E vem uma pergunta muito séria neste momento. O que você deixou para trás por amor à santidade? Por amor ao teu Deus? Pois notem, nós somos levados se não tivermos, a santidade não estiver impregnada em nós somos levados a compactuar com o pecado, com aquelas coisas, né? O pastor uma vez falou, e eu estava lembrando, eu conheci também
cristãos, ditos cristãos, que falavam: não, mas Deus não vai se importar se eu tiver aquele pecadinho aqui. Isso não vai fazer mal. Eu gosto de uns pecadinhos, eu gosto de alguns pecadinhos. Isso está levando, é uma música doce, né? Está levando a pessoa para o inferno. E volto à pergunta: o que você já deixou para trás por amor à santidade, por amor ao seu Deus, que no final das contas só vai te beneficiar? Você está sendo enganado se você está pecando, se você está dizendo que é um cristão e não tem a santidade em você. Sinto dizer que, como foi dito, você não é um cristão. O mundo de hoje gosta da ideia de fé. É bonito, né? O irmão tem a fé, aquela igreja está crescendo porque tem tanta fé. Será? O mundo gosta dessa ideia, mas detesta a ideia de renúncia. E por esta razão, irmãos, temos esta geração, que, como foi exposta da escola bíblica dominical, essa geração estéril que não faz diferença. Vamos admitir, irmãos, como o irmão Harry falou na escola bíblica, 40 e tantos milhões, 40%, desculpa, de cristãos no Brasil, de evangélicos, mas estão fazendo diferença? Desculpe, isso cai sobre mim. Então, estamos fazendo diferença ou somos cristãos estéreis, mornos, inofensivos e irrelevantes? São palavras fortes que servem para mim. Deus não irá permitir que seus filhos que o sigam sem santidade. Deus é santo, 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 santo. Sem santidade, nós não veremos a Deus. E Ele não permite, irmãos, que se eu estiver aqui me arvorando de ser um cristão e estiver sem santidade, como disse, santidade não é perfeição, é uma separação em nome dele, para ele. Ele vai pesar a mão sobre mim. Vai. Isso é certo, como pesou a mão sobre Davi. Deus não irá permitir que seus filhos o sigam sem santidade. Irmãos, a misericórdia de Deus é tremenda. No mesmo texto, 2 Samuel 12, eu vou ler de 5 a 7. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, é o mesmo texto, 12, 5 a 7. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. E aqui a misericórdia de Deus está nisso. Ele não deixou que Davi fosse trilhando o caminho do inferno.
Ele foi lá, o seu profeta mandado por Deus. Davi, você é um hipócrita. Pessoas que estão na igreja apenas como um passatempo, sem a santidade diária, sem o comprometimento, sem a renúncia, são todos hipócritas. Buscam o Deus das bênçãos, mas só isso. A misericórdia do nosso Deus, que foi atrás de Davi. Você é o homem, você é o homem. E o perigo dessa fé sem santidade, irmãos, quando vivemos uma fé sem santidade, permitimos que os inimigos de Deus blasfemem. Imaginem assim, alguém chegar lá, olha o filho lá do irmão fulano de tal, estão na igreja tal, mas olha o que ele está aprontando. O nome de Deus é santo. O resgate, o nosso resgate foi pago por um preço muito alto, do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E não dá para brincar. Só vou ler o versículo 14 do mesmo do 2 Samuel 12, versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Eu fico imaginando, né, a tristeza do profeta, né? Exortar ali, ó. Mas graças a Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus, Ele vai e nos resgata. Porque como foi dito lá, Deus não permitirá que um filho dele siga sem a santidade. Por favor, os irmãos podem abrir para 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 17. 1 Pedro 1, 15 a 17. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aqueles que julgam imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Nos anos 80, os irmãos devem lembrar, havia um pastor que fazia muito sucesso, principalmente na televisão, Jim Swaggart, devem lembrar, né? O ministério dele era muito grande e ele, desgraçadamente, desculpe o termo, ele veio a
pecar contra o Senhor, adulterar e outras coisas. Geralmente eu não gosto de ficar passando vídeos e eu acho que a palavra do Senhor é suficiente. Mas apenas para ilustrar como Deus revela o pecado. Eu não conheço a fundo esse pastor e não estou aqui para julgar, mas é público, o vídeo é público, né? Já é antigo, ele tendo que vir à igreja, pedir perdão à igreja e principalmente a Deus. Mas mostra aquilo que nós tentamos retratar aqui, que isso é pela misericórdia. Se o Senhor repreende a pessoa no pecado, e essa pessoa é capaz, como Davi, de reconhecer e voltar novamente à santidade, isso tem grande peso. Então é por isso que eu vou pedir para a irmã para colocar, é um vídeo curto, mas para ver das implicações do pecado na obra do Senhor. Tá. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com o coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé. Eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou e me lavou e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente. Irmãos, é muito sério. Como disse, não estamos para julgar, não estamos apenas ilustrar como a falta de santidade desonra a própria igreja,
Como o pastor sempre fala, que quando um órgão está doente, o corpo todo sente. Eu não sei como Davi foi levado, imagino, mas enfim, como pastor, como as pessoas são levadas primeiro ao pecado, mas o germezinho ali é a falta de santidade nas coisas de Deus. É impossível, irmãos, nós seguirmos ao Senhor sem santidade. E a santidade é diária, as pequenas coisas. Não é só pastores. Eu, no meu trato diário, ainda mais com filho de Deus, se eu não tomar cuidado na santificação diária, eu vou cair. Eu vou desonrar a minha família, aos meus irmãos e principalmente a Deus. Irmãos, isso é um alerta para mim, a começar por mim. Homens muito mais fortes na fé, que foram brincar com o pecado. E por que foram brincar com o pecado? Pela falta de santidade. Estavam indo rumo, e quem brinca com isso, rumo ao inferno, e como vimos aqui, normalizando tudo. Normalizando tudo. Irmãos, sejamos santos, porque o nosso Pai é santo. Cedo de manhã cantarei.
começo da minha fé, no começo era fervoroso, mas eu estava confundindo a santidade. Aliás, não estava sendo santo. Eu estava sendo um santarrão. E eu lembro que eu tinha escritório no centro, tinha sócios meus que não conheciam a Cristo, e eu não estava fazendo diferença ali naquele meio, porque eu estava simplesmente sendo um santarrão. E um dia descendo, era assim, final de tarde, descendo ali na rua 15, chegou um homem que eu não conhecia. Eu estava de terno, né, advogado, terno, e ele chegou com o dedo em riste em mim. Você é crente? E eu fiquei bravo. Falou, eu tenho uma palavra para você. E falou um texto bíblico. Eu fiquei atento. Você está sendo hipócrita. Isso aconteceu. Aos moldes de Davi, tu és o homem. E graças a Deus por isso. Como o Senhor é misericordioso. O Senhor me repreendeu ali, e graças a Ele eu reconheci. Aqui tem o dedo do Senhor. Deixa eu me voltar desses meus maus caminhos. Irmãos, sejamos santos. É difícil? Sem o Senhor é difícil. Se nos afastarmos do Senhor Jesus Cristo vai ser impossível. Mas nós temos quem seguir e a ajuda. Ele não está distante, Ele está do nosso lado. E eu senti aquilo ali, o amor de Deus. É muita coincidência, né? Uma pessoa chegar e falar isso. Eu já acho que eu já falei em outras oportunidades. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Tu somente és Deus, Tu somente és santo, 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 Pai. E nos perdoe, Pai, se a nossa santidade não é perfeita, mas nós temos, Pai, a intenção de sermos separados, de sermos santos, não para mostrar aos outros, mas para Tua honra e glória. Mesmo que ninguém saiba da nossa santidade, nós queremos ser santos, porque o Senhor é santo. Eu quero deixar aquilo que eu mais amo no mundo, se aquilo te ofende, Pai. Nós queremos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Cuida, Senhor, de cada irmão aqui. Cuida da Tua igreja. Abençoe, Senhor. Esta é a humilde oração que fazemos em nome do Teu Filho Santo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.